TV 247, nós vamos fazer hoje uma entrevista com Raimundo Bonfim, coordenador-geral da Central de Movimentos Populares, uma organização que aglutina cerca de 400 entidades populares do Brasil inteiro. Para fazer essa entrevista está Alex Sonic e eu, que sou Paulo Moreira Leite. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia. É um prazer estar aqui no 247, na TV 247. Raimundo, eu gostaria de começar a nossa entrevista mostrando esses jornais aqui de hoje. Esse aqui é um anúncio de uma entidade patronal, o Secov, falando o Brasil não pode parar. Esse aqui é da Confederação Nacional da Indústria, um comunicado à nação. Eles estão gastando um bom dinheiro, que são anúncios de página inteira, em jornais onde a publicidade é cara, para dizer que as reformas precisam continuar. E amanhã, o Raimundo é uma das lideranças que está preparando aquele movimento Ocupa Brasil. E exatamente o movimento que, anterior à discussão toda da crise do Temer, se referia a justamente preparar a luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. Como é que está essa questão nesse contexto novo de crise do presidente Temer, com essa queda assim abrupta? Como é que está? Agora nós já vimos com essa bandeira e o mote de luta do Fora Temer, também trabalhando nas nossas mobilizações. Já vinha, mas nesse momento nós estávamos cuidando de barrar as reformas, né? E com o lamentável fato, a revelação dos fatos de quarta-feira, dia 17, nós fizemos um giro de 360 graus para poder, além de continuar, porque eles falam que a reforma está assim, mas a gente precisa ficar atento, claro, né? A luta contra as reformas, principalmente a trabalhista previdenciária, nós associamos a luta pelas diretas já, porque entendemos que não tem condição do presidente continuar. Já não tinha legitimidade, um governo que derivou do golpe. Entendeu? Pedalada fiscal perto desse volume de envolvimento aí, levando o presidente a Aécio Neves, crime de bagatela, como a gente diz no direito, crime de insignificância. Essas manchetes que você mostrou agora só revelam o seguinte: a burguesia tem uma unidade, que é aprovar as reformas, né? Esse é. Quando eles falam o Brasil não pode parar, não é por conta de crise política, etc. Não pode parar as reformas, é isso que eles estão querendo dizer. E né? As indústrias deles, né? E as indústrias deles, o negócio, retomada da taxa de lucro, etc. e tal. Então, o que está acontecendo agora, Paulo e Alex? Eles têm uma unidade, que é aprovar as reformas. O debate é: com o Temer do jeito que está, ferido, cambaleando, consegue aprovar as reformas? Se não conseguir aprovar a reforma, eles tiram o Temer e põem o outro para fazer esse serviço. Né? Então tem três alternativas. O Temer vai até 2018? Consegue, do jeito que está agora, aprovar as reformas? Essa é uma linha. Ele tenta se segurar, isso é tal, é do ser humano, é da natureza humana, né? Então, tá de eu renuncio. Eu vou cair numa prisão, uma sentença de juiz de primeira instância. Que garantia que vocês me dão para me renunciar? E é difícil dar uma garantia, tem uns cão louco lá embaixo, etc e tal, também é difícil. E a outra alternativa é: tira o Temer, vamos encontrar uma alternativa aí e vamos aprovar a reforma. E a terceira alternativa é da direta já, onde nós estamos inseridos, porque achamos que seria um golpe do golpe, numa crise dessa, fazer indiretamente um colégio em restrito, 513 deputados, 81 senadores, uma grande parte deles, uma boa parte deles, envolvido também nesse esquema. No mesmo esquema, quer dizer, só varia os grupos. Você vê que a gente estava falando de Odebrecht, de repente estoura o esquema, né, fraudulento da JBS, enfim, envolvendo inclusive, Paulo e Alex, o setor judiciário, porque o STF, as gravações lá do Gilmar Mendes, o Aécio Neves pedindo para o Gilmar Mendes, um ministro do STF, ligar para o senador Flecha Ribeiro, pedindo um negócio das medidas lá para... Essas coisas que você está contando, está chegando já na periferia, o pessoal já está sabendo dessa história toda, da JBS, já estão comentando, já chegou na periferia? Está chegando por conta da Rede Globo, que tem um potencial enorme. E a gente está alertando: olha, cuidado com a Rede Globo é nossa inimiga, é nossa adversária. Aí tem interesse muito forte da Rede Globo. Mas está chegando porque tem uma capacidade. Mas o que está mais chegando é o pessoal assim: não aguenta mais o governo Temer. Isso você percebe. Não aguenta o quê? O desemprego? Não é desemprego, o jeito do cara governar, quer dizer, as reformas também, quer dizer, já estava lá, abaixo, o governo tinha rejeição de 96%, pesquisa dava apenas 4% de aprovação.
Então, a questão do desemprego, a questão da paralisação dos programas sociais, né? E o governo atolado na corrupção até a medula. Para um governo que derivou de uma queda de um outro que disse que era para combater a corrupção, também, né? Que corrupção Agora eu queria perguntar uma coisa, ficando um pouco nas reformas antes de entrar para outros assuntos. A gente acha que agora um elemento importante dessa crise é que se derrubar a reforma trabalhista já estava difícil, agora talvez tenha ficado menos difícil porque o governo está mais fraco. A mesma coisa com a reforma da Previdência, ou seja, você tem um governo que estava no auge da sua força para aprovar e parecia que tinha capacidade de tudo, e ninguém contestava, ninguém lembrava, fingia que não sabia de nada sobre o Temer, nem sobre o Ernesto, nem sobre não sei o quê, e agora mudou tudo. Você acha que isso, pelo menos, é uma vantagem que a gente tem agora? Olha, eu até brinquei que o que é bom dessa crise foi que pelo menos as reformas, num primeiro momento, estão em stand-by, né? Então, agora, a gente sabe que a grande unidade, nesse momento deles, é o projeto de aprovar as reformas, porque a reforma trabalhista e a previdenciária é o que falta para eles completar, digamos assim, foi o congelamento dos gastos sociais, no primeiro momento, alteração de não deixar a Petrobras como operadora do pré-sal, né? A terceirização, né? Essas três questões principalmente, e faltavam as duas questões trabalhista e reforma. Eles estavam com dificuldade, não tinham os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. E a reforma trabalhista no Senado estava com dificuldade, patinando. Ele queria aprovar, inclusive a base da Câmara falou assim, primeiro aprova a reforma trabalhista no Senado, porque os deputados não querem ficar com o ônus só porque nós não aprovamos a Previdência na Câmara. Então estava com extrema dificuldade. E agora, entendeu? A dificuldade, como é que tem? Um Congresso está parado, né? Essa é o que a gente pode chamar de uma paralisia total, porque ninguém discute mais programas. Você vê alguém discutindo um programa em área de saúde e tudo, é uma crise que o Brasil só discute isso. O Temer cai ou não cai? Mas a burguesia, os setores que deram o golpe ainda não encontraram alternativa. E o Temer, da natureza humana, ele tenta se segurar. A gente não sabe até quando. Então, nisso nós vamos no crescendo do movimento. Ainda, Paulo, a gente não tem um problema sério dessa campanha nossa da Direta Já, que é um desafio diferente de 1983, 84, quando você tinha uma classe média que estava no impulso democrático, né? Quer dizer, aquela veia, saída do regime ditatorial, então você tinha um sentimento da classe média. Agora, esses setores, principalmente os setores midiáticos, jogaram a classe média contra os trabalhadores, contra um pensamento de esquerda mais progressista. Então nós temos uma dificuldade. A imprensa, que estava ali meio assistindo a crise. Os outros fatores. A imprensa teve os governadores, né? Governadores, o movimento social, toda a sociedade brasileira, o que havia de mais avançado no Brasil, se engajou naquela campanha. Você não acha, Raimundo, que a situação do Temer está muito parecida com a situação do Collor? Tá, eu acho. Inclusive, ontem eu falei, ela vai aos poucos crescendo. É uma situação insustentável, que até os aliados de primeira hora começam a cair fora. É rato saindo para tudo quanto é lado, né? Saindo da ratoeira. Então começa uma situação difícil. Agora, o que nós não podemos impedir tudo bem, tira o Temer. Eles colocam o nome lá da eleição indireta para fazer as reformas, que é exatamente a pauta que os movimentos sociais, a Frente Brasil Popular, as centrais sindicais, a Frente Povo Sem Medo, se coloca ao contrário, porque aqui não precisamos nem discutir. Que é a luta da década. Que é a luta da década. Do século. Do século, porque CLT não é de governo Lula nem governo Dilma. A reforma da Previdência, há 250 anos, o povo no mundo inteiro luta, morreram pelo ter uma assistência. É verdade. Não é uma coisa agora, de recentemente, né? Foram se aperfeiçoando, etc. Tal. Então a nossa luta é cada vez mais atrair setores da classe média, que inclusive foram enganados, que ajudaram a dar causa, a origem desse governo, e segundo ainda, quer dizer, a classe trabalhadora, digamos assim, o povão mesmo ainda não tá meio atordoado, porque foi uma pancada, né? Porque tudo bem, aquilo que você falou, a gente vinha nas reformas, etc e tal, mas o Temer estava ali, etc e tal, 8 ministros envolvidos, etc. Mas agora chegou lá, né? Uma nação, um povo
presidido, comandado por um elemento que, nesse momento, formalmente está sendo investigado por crime de corrupção passiva, obstrução de justiça e... Corrupção passiva, obstrução de justiça... E formação de quadrilha. E formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Organização criminosa. Organização criminosa. Organização criminosa. Como é que se pode você imaginar uma nação governada, presidida por um sujeito que formalmente está investigado? Raimundo, você achou verdadeiras as explicações dele? Verdadeira? Mentiu muito? Mentiu pouco? Em que sentido? Alguma vez ele falou a verdade? Não. É difícil porque é uma figura que não sei se ele continua sendo decorativo no comando da presidência. Quer dizer, os setores estão lá. E aí? A Rede Globo estava apoiando até um dia desses, as organizações Globo, de repente se junta com a Operação Lava Jato, porque ele, e setores do STF, né? Quer dizer, esse campo aí é o que tira, tem essa linha, né? Globo, que a gente pode chamar de mídia, judiciário, incluindo a Lava Jato e setores do STF, eles falaram, não dá mais com esse governo, vamos... Agora, aí é que tá, me diga uma coisa, porque a grande pergunta, eu acho, nesse momento é o seguinte, a classe dominante, a burguesia, tem um programa claro, que é reformas, que é aumentar a exploração do povo. Vamos dizer assim, pagar menos para tudo. Para lucrarem mais, retomar a taxa de lucro. Retomar a taxa de lucro. Já que estamos em crise... Vamos lá, vamos tirar dos pobres. Vamos fazer aquela coisa... Bem, então eles têm isso, eles têm clareza sobre isso. E de repente eles mexem com aquele sujeito que dizia, eu estou me lixando para impopularidade. Sabe o que o Temer falava? Eu não estou preocupado em ser popular. Eu não estou me lixando para isso. Eu quero fazer uma coisa... Quer dizer... Eles fizeram uma coisa que eles estão vendo que pode ter sido uma precipitação. Porque fazer uma denúncia como eles fizeram contra o Temer, que a gente sabe, que vamos dizer assim, você pode ter fatos, o Ministério Público pode apurar alguma coisa, mas a maneira como você divulga é tão importante quanto aquilo que você tem para divulgar. Se você faz um escândalo é uma coisa, se você esconde é outra coisa, se você dá uma nota... E eles foram para cima. Criou uma situação que acho que nem eles estavam imaginando, né? Eu acho que as organizações Globo não mediram direito o impacto. Isso é não mediram a reação popular. A consequência imediata. Eu acho que eles acharam uma semana o governo está fora. E a gente coloca um amigo porque lá. Eles têm eles acreditam, Paulo e Alex, que eles é que comandam o Brasil. Por onde eles for, todo mundo vai. É isso que eles não... Talvez falou, tá aqui, vamos em 3, 4 dias, o Temer renunciou, resolve. E viram que não é bem assim. Tanto por parte que tem uma reação do campo democrático popular, e porque a burguesia toda também falou, opa, peraí, calma, devagar. Você vê que o Estadão e a Folha... Ou eles estão de outra posição. As organizações Globo... Mas a Folha hoje eu senti que está se alinhando com a Globo, vocês não acharam, não? Hoje. Eu vou te falar, eu acho assim... qualificando também a perícia... A gente está vivendo uma crise que se a gente assim fosse mais assim... é quase aquelas crises, que é quase crise chamada crise revolucionária. No sentido de que os de cima não querem mais, não podem viver como antes, e os de baixo não querem viver como antes. Então a gente está numa situação em que as coisas mudam o tempo inteiro. Você vê assim, o Fernando Henrique, que vamos dizer assim, do ponto de vista da elite brasileira, é um quadro, costuma ser referência. Já mudou de ideia umas 3, 4 vezes. Né? A Folha já foi para lá, já foi para cá. A Globo, com certeza, gostaria até de dar uma mudada e não foi. Ou seja, então a gente está numa situação, e a população que estava, assim, contra esse governo, contra reformas, saiu. Tem uma reação pequena, mas assim, importante, que foi imediata. Agora, o que é melhor? É uma reação... O Temer continuar enfraquecido e não fazer as reformas, ou o Temer cair e haver o risco de fazer as reformas? Não, então... o Meirelles de fazer as reformas. Não, então duas questões. Eu acho que o melhor para o povo dos trabalhadores é o Temer sair e a gente eleger um presidente direto, pelo voto. Né? Se não conseguirmos eleger um do nosso campo democrático popular, vai ser um eleito com esta pauta das reformas, nós continuamos a oposição, porque é uma oposição de mérito, não é uma oposição formal. Essa questão de ter direto lá é um procedimento, não é uma coisa revolucionária, é um procedimento.
Porque ainda que eles falaram, não, o Lula vai para uma eleição indireta. Seria, né, mano, nós não queremos eleição indireta, nós queremos dar ao povo o direito de escolher seu presidente. Não, já sofreu um golpe. Volta aquela coisa das diretas, né? Quer dizer, movimento e tal, o Congresso não aprovou, daí teve as indiretas, que o PT foi contra. Pode criar uma situação de indiretas, então se o Lula quiser, entra as indiretas. Não, eu tô dando um exemplo. Eu dei um exemplo de que não é o problema é de mérito também, obviamente, que nós queremos eleger um governo democrático popular, comprometido em estancar essa pauta, anular as medidas, né? Mas assim, nós queremos eleger pelo voto. Queremos eleger pelo voto. Em cima de tudo pelo voto. Em cima de tudo pelo voto. Se nós vamos ganhar, não, é outra questão, é um jogo da democracia. Isso legitima, né? Se legitima. Nós vamos, se eles insistirem em fazer uma eleição indireta, né? Obviamente que nós vamos continuar denunciando a ilegitimidade do governo, né? E nós vamos continuar resistindo para não aprovar as reformas. Porque eu acho que tem uma coisa que é engraçado, que assim, eu lembro assim, uma grande maneira de se enfraquecer as diretas e fortalecer as reformas, porque esse é o jogo do momento. Sim. É fortalecer as reformas e enfraquecer as diretas. É meio procurar motivos para a oposição se dividir, para a oposição achar que pode, não, quem sabe, deixando para 2018 está melhor, a gente negocia um perdão geral, a gente faz... Agora, na verdade, o que eu acho que assim, que parece que está claro, que é o importante desse momento que a gente está vivendo, é que assim, tem a convicção de que não tem saída fora da luta. Ou seja, não tem saída fora da luta pelas diretas, porque você não sabe o que os caras vão te fazer. Você não sabe qual é a próxima ser. Não precisa ter não existem interlocutores confiáveis. Para você fazer um acordo hoje, por exemplo, assim, vamos fazer tudo, mas assim, o Lula pode ser candidato. Alguém confia? Alguém acredita? Quem manda quem vai garantir isso? Para pensar, né? Assim, a gente faz um acordo para eleger um governo, é um cara progressista que a gente vai pôr no lugar do Temer, pode ter vários nomes que estão dizendo aí. Aires Brito, falando do Nelson Jobim, quem quiser. Assim, põe assim essas pessoas, mas a gente garante que não aprova a reforma. Alguém garante? Alguém garante? Agora, o que eu estou ouvindo não tem mais, está desfazendo o sistema político. O que a Globo está falando muito ultimamente, desde o começo, é o seguinte: temos que respeitar a Constituição. Então, na Constituição, e não é isso. A Constituição prevê que possa ter uma PEC que muda a Constituição, tanto que eles já mudaram a Constituição. Agora a Previdência mudar a Constituição, agora a Previdência mudar a Constituição. Agora, nesse caso, não pode. Os repórteres estão falando isso agora na Globo. Cuidado, não podemos mudar a Constituição. Então, quer dizer, eles não falam em direto, falam a Constituição. Né? O que você acha disso? Não, é assim, mas é engraçado, porque eles desrespeitaram a Constituição para afastar a presidenta Dilma. Claro. Para isso podia, né? Para isso podia. Para isso podia. Eu vou mais. Para retirar direitos na CLT, pode, e rapidamente. Para aprovar a reforma da Previdência, pode. Ou seja, tudo que é para atacar direitos, conquista, prejudicar a classe trabalhadora, pode alterar. Essa Constituição é atrasada, essa Constituição não presta, é não sei, de 1943. Corporativa, atrasada, 1988. Fica falando, até fascista, tem 200 anos. Então não pode. Agora, na hora que a gente está pedindo, altere a Constituição para resgatar a soberania do voto popular, não pode alterar. Incrível, eu já vi alguns setores, franja da esquerda, meio que caindo nesse discurso. Não, respeita a Constituição, mas que respeita a Constituição? Mudar uma Constituição ali para dar o direito do eleitor a escolher seu presidente? Mas se a Constituição permite que haja uma PEC, então não é fora da Inclusive o Código de Processo Eleitoral prevê também. Já está prevendo. Não precisaria nem ter uma PEC para convocar novas eleições. Simplesmente antecipar. O problema aqui é o seguinte: toda vez que o andar de cima é atingido, eles fazem um pacto por cima, excluindo os trabalhadores, e um andar de baixo. É isso aqui tá mais uma vez. E eles estão agora tentando atrair, inclusive, as esquerdas. Eu não sei se daqui uns dias o PCdoB, o PT, vão começar a entrar nesse jogo de indireta já. Qual que é a saída melhor? Indireta já. Você entendeu? O povo tá brincando aí. Indiretas ontem. O pessoal tá brincando aí nos bairros assim, não me venham com indiretas. Entendeu? Não me venham com indiretas. É bom esses logo. Não me venham com indiretas. Indiretas é bom, muito bom. Agora,
Uma coisa que está pegando aí é o seguinte: como é que você acha que a gente consegue ampliar a mobilização popular? Porque, vamos dizer assim, as pessoas falam uma coisa. A grande desculpa para tudo que se faz no Brasil, assim, o povo não se mobilizou. A desculpa da esquerda. O povo não se mobilizou tanto. Então foi por isso que teve impeachment da Dilma. Porque o povo não foi para a rua, não sei o quê. Porque o povo não está... Você lê isso em todo lugar. É uma sociologia. Na verdade, tem várias coisas. Como é que faz? Você que está lá no bairro, exatamente na periferia, nesse mundo do Brasil, onde... Você vê uma dificuldade, aí precisamos fazer uma análise histórica. Faz aí. Porque, na verdade, a esquerda, já em 2002, quando o Lula ganhou as eleições para presidente, esse trabalho militante de conexão com a classe trabalhadora e com os movimentos sociais, que foi muito forte no final dos anos 80, início dos anos 90, mas já... em 1989 e 90, foi diminuindo uma aposta da esquerda de fazer o trabalho de base, de fazer a formação política lá no militante, o contato direto ali com a população, o trabalho dos sindicatos, dos movimentos populares. O principal partido de esquerda, que é o PT, chegou ao governo central, confundiu que achava que tinha ganhado o poder, e não um governo. Só o governo, né? Achou que tinha ganhado o poder. Então, uma série de elementos que levou durante esses 13 anos de governo, digamos, liderado pelo PT, porque não pode chamar um governo do PT, né? Porque se for aí, isso é uma tragédia, né? Liderado, haja que você olha para todos os ministros hoje, você olha aí, algum já foi ex-ministro do governo Lula, governo Dilma, alguma coisa você vai encontrar que estavam ali, permeando ali o governo. Então, quando vê essa necessidade de contar com a mobilização popular, não é um giro que você faz assim, opa, agora não assim. Então, a dificuldade de mobilização foi assim para a resistência ao golpe, ao impeachment. Assim, por isso apareceu na questão. Foi assim, muito difícil. Eu costumo brincar, dizer o seguinte, não é possível um governo dito democrático popular de esquerda e movimentos sociais, num processo de ataque das forças conservadoras, não colocar 500 mil, 1 milhão de pessoas em Brasília e botar aqueles deputados para correr naquele dia 17 de abril, que votaram a admissibilidade. É uma fraqueza da nossa parte, vamos reconhecer. Da parte de cá, né? Da parte de cá, uma fraqueza, pô. Um país com mais de 200 milhões de pessoas, não colocar 500 mil pessoas para uma mobilização popular. Isso por que foi que você acha que é? Então, abandonou o trabalho de base, o movimento social, quer dizer, ficou meio embriagado com o poder, com as conquistas, etc e tal, abandonou o movimento social. Então, quando você não tem lastro, né, social da organização popular, porque o Brasil era visto no mundo inteiro como um dos países de maior movimento social organizado. E é verdade. É verdade. É verdade. Nós ficamos muito na institucionalidade. Nós ficamos muito na institucionalidade, abandonamos a crítica dos partidos, da esquerda, mas nós também, os movimentos populares, eu assumo aqui, nós fomos muito chapa branca. Nós podíamos ter pressionado mais o governo Lula, pressionado mais mesmo. O Lula com 94%, a mesma rejeição que o Temer tem hoje, o Lula, ao contrário, tinha de aprovação. Pô, vamos fazer essa reforma, como é que pode? A gente vai fazer a reforma no meio de comunicação, quer dizer, esse legado social nosso aí, tanto é que foram questões que não é estruturais que os caras estão acabando, destruindo. A gente não mexeu nas questões estruturais. Então há uma dificuldade. Não pode. Mas eu estou falando de todo o governo, todo o sistema, todo o governo não pode. Mas então, a gente pensa, o Lula tinha que o Lula. Mas eu não estou falando o Lula, estou falando o governo, você entendeu? Então nós ficamos muito embriagados com o governo, com a institucionalidade e abandonamos um pouco. Quando a gente precisou de chamar o povo... E teve uma coisa que eu acho que foi uma dificuldade real, que é uma dificuldade importante porque tem que ser discutida mesmo. Quando começa o segundo mandato, tem uma situação diferente no mundo. Né? A crise. Está difícil. Aquela crise que a gente tinha conseguido enfrentar de uma maneira 2008. Agora já estava diferente. E a gente, vamos falar, a gente não conseguiu dar uma resposta que o povo entendesse. É verdade. Né? Sabe, então o segundo mandato foi um mandato difícil. Quer dizer, que eu acho que na hora que vai chamar as pessoas, né? Fica meio, né? Complica, né? Porque ficou meio... Agora, você não acha também que Brasília, pela arquitetura, é difícil você encher aquilo? Porque aquilo, para você mostrar que tem gente, você precisa botar 2 milhões de pessoas. Aquilo, quer dizer, o Lúcio Costa e Niemeyer fizeram aquilo para não ter uma não ter, eles realmente... Eu entendo, porque eles plantaram aqueles palácios. Eu olho aquele prédio da PGR, eu acho que aquilo é a NASA. Mas aquilo já é posterior, né? Aquilo já é PGR, já é outro, não é Niemeyer, né? Aquilo já é outra coisa. Mas é o seguinte, de fato, o Niemeyer que a gente fica falando, só para uma ilustração, o Niemeyer é aquele cara que sonhava.
com os regimes comunistas da Europa do Leste. Não tinha povo ali. Era partido, era Estado, e o povo ficava batendo palma. Burocracia estatal. Exatamente, era burocracia, nem isso aí mesmo. Era isso. Que tem gente ali. Mas nem precisa, né? Desculpa, o Lindomar é um grande arquiteto, o Brasil é uma cidade, um projeto vitorioso. Mas é difícil organizar. Imagine se o Poder Central fosse numa capital em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Claro, tem que ser. Lá no México, a Câmara dos Deputados, o Senado é no meio da capital. Ali, qualquer projeto que você vá debater é lotado de gente por dois lados, as posições políticas. O negócio você entra lá, nunca está vazio aquilo ali. Mas Brasília... Eu acho que até a mudança para Brasília facilitou o golpe de 64, porque não tem povo em Brasília. Tá certo? Quer dizer... Eles tiraram a capital do meio do povo, que era o Rio de Janeiro. Ali sim, ali pulsa. Ali agora, mas também teve o golpe de 64. É um deserto, é uma Arizona. Agora, você fez uma pergunta correta. Nós temos um desafio agora, até ontem nós estávamos conversando com alguma liderança, como é que a gente amplia esse movimento pela Direta Já. Então tem a ideia de, no dia 5 de junho, fazermos uma reunião envolvendo as duas frentes, porque tem a Frente Brasil Popular, tem a Povo Sem Medo, mas nós queremos fazer uma reunião envolvendo já a OAB, a CNBB, de fazer uma frente mais ampla. Não, a Frente Brasil Popular não vai perder seu papel, a Povo Sem Medo não vai, tem cumprido um papel importante, nós temos cumprido. Mas, assim, as entidades também, por exemplo, a OAB é importante, a CNBB... Não, estou falando agora de disputar o poder. Quando a gente fala em fazer eleição direta, estamos falando em disputar o poder. Então, isso não pode ser ali, só né? Um grupo mais restrito que vem fazer essa resistência. E aí? Como é, não, já sinalizaram, a OAB já sinalizou, a CNBB sinalizou. Provavelmente será dia 5, era para ser dia 29 já agora, mas provavelmente será no dia 5 uma reunião com lideranças das duas frentes, Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, e mais representações da CNBB, OAB, já sinalizaram que participam, CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, e outras organizações para que a gente possa fazer um movimento mais amplo, para a gente chegar na classe média. Nós queremos atrair aquela classe média que foi iludida com o discurso anticorrupção, que foi para as ruas, uma parte dela... Você viu que a Datafolha fez uma pesquisa no dia 26 de março, naquela manifestação que eles chamaram na Paulista, que foi um fracasso, né? Mas 75,6% era contra a reforma. Na manifestação da direita. Quer dizer, então nós temos que atrair um setor médio, não aquele setor antipetista, que esse aí não, mas tem um setor da classe média que de fato foi para as ruas achando que era o momento de combater a corrupção mesmo. Lógico que nós estamos contra a corrupção. Foi lá, iludido. É só ver o Joesley falando, você fala, como tem corrupção. Pois é, né? Então agora nós temos a necessidade de atrair esse setor. É difícil, é um movimento que a gente tem que ir com cuidado, não é uma tarefa que você faz numa semana, você tem que ir num processo. E do outro lado nós temos que fazer com que a classe trabalhadora, que está tomando mesmo a paulada, né? Entender que primeiro é hora da gente de fato barrar as reformas e é hora também de trazer essa classe trabalhadora que tem mais dificuldade de entender a questão da importância da luta pela democracia, que é de fato você viu uma coisa, né? Umas coisas que estão acontecendo que eu acho importantes, eu nunca tinha visto, vídeos que estão aparecendo na Volks, na Ford, na Scania, as comissões de fábrica reunindo e discutindo, e começaram essas reuniões depois da matéria da Globo, da discussão do Joesley, tudo isso. Os caras estão falando, tem reunião que os caras gravam vídeo. Direta já, fora tema e direta já. Sim. Quer dizer, ou seja, a coisa chegando na base A minha companheira é professora da rede estadual, ela entrou entrou ontem na sala de aula, antes de ontem, e ela entrou na porta e falou, primeiro veio uma garota e falou, direta já. Uma garota, 17 anos, 16 anos, na escola de ensino estadual. Ela, a primeira, botou o pé, a garota gritou lá no fundo. No domingo, nessa mobilização, a periferia estava fervendo de grupos, exatamente no Zap. Eu nunca tinha visto as pessoas lá nos grupos de base, de WhatsApp e tudo, se convocando, vamos para Paulista e tudo. A chuva atrapalhou muito. Eu falei, nossa, vai dar 60, 70 mil pessoas. Você estava achando que podia dar isso? Não, porque eu tenho contato, além dos grupos de Zap, eu tenho vários contatos. Tem um cara que tem um grupo lá no Grajaú, de uma associação de moradores, coloca eu como membro lá do grupo de WhatsApp. Então, eu participo de muitos grupos de WhatsApp. Então, tava uma mobilização, direta já, para Paulista generalizada no sábado. Ia ser uma coisa grande, não fosse a chuva, né? Nossa, ia ser monstruosa. Muita gente. Eu fiquei espantado com a mobilização dos grupos, diferente até de outras mobilizações. Você ficava insistindo, vamos lá, etc e tal.
Então tem um sentimento, e nós precisamos associar a luta direta já ao fim das reformas. Fim do Temer, direta já e as reformas. As reformas. Uma coisa, eu pergunto se está ganhando uma coisa que é um processo assim. Há um ano atrás teve o golpe que derrubou a Dilma, né? Hoje nós estamos, o país está num caos. Está num caos, quer dizer, você não sabe... Imagine quem é fora do país, tá? Olha para o Brasil. Sabe aquela coisa assim, acabou, quer dizer, você não sabe com quem você negocia, você não sabe o que você negocia, você não sabe o que você pode negociar com quem. Porque hoje, assim, a Constituição ela é usada conforme for, a Justiça, o Supremo decide conforme uma maiorias conjunturais, para falar do Supremo, né? O Congresso é aquilo que a gente sabe que ele é, o governo tem aquilo que a gente sabe que ele é. Ou seja, essa confusão toda. Quer dizer, a ideia, uma coisa assim, você acha que está crescendo a ideia de que o erro foi tirar a Dilma? Porque foi a que tirou o pilar. Por mais crítica que você possa fazer a um governo, você havia ali uma ordem que se respeitava, né? E agora acabou isso aí. Você mexeu com a regra procedimental da democracia. Desde quando inventaram a democracia, você estabelece uma regra. A regra é essa, disputando, e tem que respeitar, né? Tanto é que as eleições no mundo inteiro, se tem um processo eleitoral lá, é preciso vários chefes de Estado reconhecer a eleição foi legítima, etc. e tal. Aqui no Brasil não aceitou o resultado. O PSDB, aliás, a gente tem que falar, o PSDB é um dos principais responsáveis por esta crise. É o principal, digamos assim. É o principal, porque não aceitou o resultado eleitoral. Veja a ironia do destino. O Temer agora, que é um governo onde o PSDB é um dos principais partidos de sustentação, pode ser cassado no dia 6 por uma ação originária do PSDB, que na época questionou a chapa. Né? Então, o PSDB é o responsável, não aceitou o resultado, que está acontecendo a mesma coisa agora na Argentina. Né? Estão tentando transportar o remédio que eles aplicaram aqui para a Argentina, né? Não aceitar o resultado. Apesar... E esperar um pouco para ver como o remédio é amargo. Eu acho que agora né, eles vão, opa, que é isso, só vai dar certo, né? Então, o que está acontecendo, você tem razão, é causa disso, quer dizer, você pode ser oposição diferente, aí mas em 92 vocês defenderam o impeachment do Collor de Mello. Lógico, eu estava do outro lado, meu jovem ainda, né? Mas lá teve, de fato, crime. Tinha um crime. Tinha crime. Toda a sociedade civil, todas as entidades representativas da sociedade brasileira estava pelo... Não havia essa discussão se havia crime ou não. Não tinha. Era crime. A discussão era se caía, derrubava ou não. Você vê que no processo de impeachment, as principais entidades do movimento social brasileiro não se manifestaram. A OAB tentou se manifestar sozinha, levou um pau, rachou no meio a OAB, no impeachment mas CNBB, todas as outras centrais, todos os outros movimentos sociais. E hoje, envergonhadamente, muita gente está recuando, né? Como a Folha. Como a Folha falando, né? A própria OAB, não, vamos pedir um impeachment. Não importa nem se os áudios lá é verídico, ou se teve montagem, teve crime de prevaricação, então vamos pedir um impeachment. Então, é isso que foi o resultado. E aí criou uma instabilidade, porque toda ação tem uma reação. Foi um governo ilegítimo, né? Poderia ter sido oposição a Dilma na agenda. Podia ter sido, faz oposição. Essa é da democracia. Não tem democracia sem oposição. Claro. Precisa ter o mínimo de conflito. Já diz, né, os estudiosos, os cientistas políticos. Uma democracia que não tem conflito não é democracia, né? Então é verdade, isso tudo poderia ser evitado. Bom, mas tá aí, foi. Agora eles querem dar um golpe do golpe. Tudo bem, tira o cara que foi um golpista e nós vamos encontrar aqui um tal, quer dizer... E aí eu acho que o Temer não renunciou ainda, porque o Temer está com medo de ir para o xadrez. Eu acho que ele está negociando, para mim, acho que ele tem esperança de uma anistia. Sabe, alguém assim, peraí, vamos dar um acordão aí. Como o tabuleiro está tão complicado, não é também fácil de construir essa alternativa. Já saiu no jornal. Esse é o lado. E o outro, as forças aí em choque estão querendo encontrar quem seria o substituto desse sujeito, que aí é outra questão. Olha, você tem que tomar um avião para preparar o ato de amanhã. E minha pergunta para encerrar a entrevista é justamente essa. Qual é a tua previsão para amanhã? Olha, nós estávamos com toda... Arriscar número. Nós estávamos toda a organização voltada para o dia 24. Caravanas no Brasil inteiro organizando, etc e tal. Quando surgiu a história de quarta-feira. Por volta de 19h30. E nós mesmo, eu lembro que eu não, assim, olho lá no meu trabalho, algumas coisas, tudo, alguém me falou, olha o G1. Eu falei, o G1 não, mas não G1, nenhum veículo da Organização Globo, eu não assisto.
Aí foi lá. Aí vi aquilo, eu falei, não é possível, eu não acredito, eu li que isso aí é um furo de reportagem, alguma coisa, e não tem significado nenhum. Aí com 10, 15 minutos depois, aí era todo mundo, falou, vocês viram, etc e tal. Eu falei, eu vou para Paulista. Eu falei. Você falou? Eu falei assim, pessoal lá do meu trabalho, eu vou para Paulista. Aí como assim? Eu falei, eu vou. E aí, da Assembleia Legislativa, onde eu vendo minha força de trabalho lá, até a Paulista, eu fui nos grupos, vamos para Paulista, pessoal, vamos. Então, nós estávamos organizando com toda a prioridade o dia 24. E da quarta-feira, quarta, quinta, domingo, nós tivemos de dar um tempo das nossas energias, da nossa militância, para poder entrar no jogo, né? Então, iria ser um ato maior se a gente não tivesse tido esse tempo. Agora, eu posso garantir que caravanas do Brasil inteiro, eu fiquei impressionado. do Piauí já saíram, do Pará, do meu estado, do Pará, já saíram já, porque é distante, né? Então, é um bom ato, vai ser um ato muito importante, a expectativa boa. Esperamos que também não chova, né, para não atrapalhar. Segura aí, Temer, não faz a dança da chuva, né? A gente precisa fazer um bom ato. A coisa que funciona para ele agora é a dança da chuva. Dança da chuva, né? Então, nós estamos otimistas de fazer um bom ato amanhã, e daí a gente retomar aquilo que eu falei, que a gente retomar e agrupar, conformar um movimento mais amplo. Ampliar, começar dali uma ampliação. A gente precisa da classe média, porque uma campanha pela Direta Já, ser um apoio, ser uma participação da classe média, tem dificuldade de prosperar. E uma conexão maior com a classe trabalhadora, que está muito ativa nos direitos, veio para nós, demonstrou isso, tanto nas pesquisas como nas últimas mobilizações, que é a questão da reforma, que é concreto, é objetivo. O cara está querendo dizer, como é que a gente associa essa questão dos direitos da classe trabalhadora com a luta pela democracia e eleições diretas. Esse é o grande desafio. Esperamos que, inclusive, os partidos políticos aí de esquerda não tenham qualquer vacilo, não caia nesse jogo de discutir qual que é a alternativa, etc. Se tem uma alternativa, né? Se tem uma alternativa. Não, porque essa alternativa esperta. Tem alternativa esperta. Os setores da esquerda apoiaram o Rodrigo Maia porque diz que ele assumiu o compromisso de fazer um processo mais demorado de debate das reformas. Ele atropelou o regimento interno, ele, né? Como é que pode? Rodrigo Maia não tem confiança de fazer uma coisa. Inclusive fez coisas que são não regimentais, naquelas comissões especiais. Não são, atropelou o regimento, atropelou tudo, né? Atropelou tudo, né? E o negócio dele também é mais futebol, né? O apelido dele não, Odebrecht é Botafogo. E quando jovem era Gandula. Quer dizer, ele está no campo errado. Bem, então, acho que vamos encerrar aqui. Muito obrigado, acho que foi um bom depoimento, muito esclarecedor. Vamos receber você de novo. Então, até logo. Obrigado, bom trabalho. E todos em Brasília amanhã. Uma pergunta, uma mensagem para os trabalhadores de amanhã, para os movimentos populares de amanhã. É sempre bom, uma mensagem para encerrar isso. Então, muito obrigado à TV 247, é um órgão de imprensa que tem feito o trabalho como deve ser feito, né? E muito obrigado pela nossa presença aqui. E é muito importante que quem esteja nos assistindo nesse momento faça um esforço, apoie. Se não der para ir para Brasília, se manifeste nas redes sociais, divulgue entre os seus amigos. Amanhã é muito importante. Era um ato que num primeiro momento era para ser contrário só às reformas, mas agora, nesse momento de conjuntura também, nós vamos empunhar a bandeira das diretas já, fora Temer, direta já, e o fim das reformas. São esses três modos que nós vamos amanhã reunir milhares de pessoas em Brasília. Eu já estou, nos próximos minutos, me dirigindo a Brasília. E quem não estiver lá, acompanhe, divulgue e nos ajude a fazer mais essa batalha nessa luta nossa da classe trabalhadora para a gente restabelecer a democracia e impedir o ataque aos direitos por intermédio das reformas nefastas dessa agenda de restauração do neoliberal no nosso país.